Olá, pessoal! Esse vídeo nós vamos iniciar a correção das atividades extras, né, referente então aos números inteiros, agora da parte 2, tá? Então, assim como um dos outros, quem já viu já percebeu que aqui não trago o enunciado todo, então precisa estar com as atividades em mãos e com as respostas, né, que vocês fizeram. A partir daí, ir fazendo as devidas correções. Lembrando que corrigir não é apagar os erros, tá? Deixe tudo que você fez e faça a correção, né, em um outro espaço, para depois, com o tempo, você poder comparar, perceber, né, o que aconteceu, por que você não chegou na resposta esperada, tá bom? É assim que a gente consegue, então, o aprendizado efetivo, né, entendendo o que aconteceu e avançando aí nos conhecimentos, tá bom? Vamos começar então? Na atividade 1, ela era aquela em que falava assim: em um mesmo dia, no Brasil, os municípios podem registrar diferentes temperaturas. Isso também ocorre em todo o planeta. Observe o esquema. E aí lembra que vocês tinham a figura, né, aí, todo mundo, né, que está observando a questão, aparecia a temperatura mínima prevista em 30 de 11 de 2017 em alguns municípios. E vocês tinham aí Astana, Toronto, Pequim, Virton, Adelaide, Fortaleza e Durban, tá? E aí, na questão A, pedia: organize esses municípios em dois grupos, os do hemisfério norte e os do hemisfério sul. E aí, o que a gente percebia, né? Eu dei a dica para vocês, se você não lembra mais o que é hemisfério norte, hemisfério sul, então busca informação, pesquisa, lembra dos seus conhecimentos né, da geografia, e aí você consegue separar, tá? E aí a resposta era, então, que no hemisfério norte, você tinha aí a cidade de Astana, Pequim, Toronto e Virton. No hemisfério sul, Adelaide, Durban e Fortaleza. Né? Ficava claro que o que? As cidades em que as temperaturas estavam negativas eram do hemisfério norte e as temperaturas positivas do hemisfério sul. E aí ficava a resposta muito semelhante à questão B. Aliás, ficava igual, né? Nesse dia, para quais municípios haviam previsão de temperatura mínima? Os municípios de temperatura mínima negativa, Astana, Pequim, Toronto e Virton, mesmo do hemisfério norte, percebeu? E aí, positivo, Adelaide, Durban e Fortaleza, que seria mesmo aqui no hemisfério sul, tá? Agora, na questão C, era uma questão cuja resposta ia ser muito particular de cada um de vocês, né? Em sala, vocês estavam se juntando, né? Fariam entre alguns colegas em comum. Então, falava, junte-se a um colega e pesquisem em um site de meteorologia 2 municípios cuja temperatura mínima prevista para hoje seja negativa e 2 em que seja positiva. Depois, registrem essas informações e localizem esses municípios em um mapa. Então, na verdade, aqui vocês pesquisavam, né? E localizar em um mapa era o quê? Era falar em que país que ele estava, em que hemisfério que ele estava. E aí vocês percebiam que nessa época do ano, né, lá no norte, do hemisfério norte, é que eu poderia ter a temperaturas negativas, né? Ou no extremo sul também, tá bom? Então, aí vocês confiram, né? Era uma resposta pessoal, eu não tenho como dar aí um gabarito aqui para vocês, tá bom? Vamos para a próxima. Atividade 2. Na reta numérica a seguir, as distâncias entre duas marcações consecutivas são iguais. Escreva o número correspondente a cada ponto indicado pela letra A, B, C, D e E. Então, aqui tinha que observar a reta e perceber qual que era, né, a distância aqui, ó, equivalia a qual unidade, né? Deixa eu grifar aqui para vocês perceberem, ó. Eu tô no 0 e eu vou caminhar até o ponto 3, tá vendo? É um espaçamento. Então, lembra que a reta numérica, quando nós construímos, eu chamei muita atenção de vocês, que o espaçamento entre os números tinha que ser o mesmo, porque eles iam representar a unidade. Lá naquela reta, vocês construíram uma reta que é de 1 em 1. Então, cada espaçamento equivaleria a uma unidade.
Nessa reta, ó, cada espaçamento, né, como eu grifado aí, equivale a 3 unidades. Então, é uma reta que vai de 3 em 3. Se é uma reta que vai de 3 em 3, né, o que acontece se eu sair do zero e caminhar até o A, né, que é o nosso primeiro ponto aqui, ó? Se cada marcação equivale a 3 unidades. Então, a gente vai contar quantos espaçamentos eu tenho até chegar no A, tá? Então, o zero, ó, ele vai sair, né? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, tá vendo? Só que cada espaçamento equivale a 3. No sentido negativo, então, eu tenho aqui menos 3, aqui menos 6, aqui está o menos 9 e, portanto, o A vai ficar menos 12. Olha lá, A igual a menos 12. Percebeu que para chegar no A, a gente já passou tanto pelo D quanto pelo E, né? Nós já adiantamos aí algumas respostas. O B está no sentido positivo. Então, o B está, ó, aqui eu tenho 3, mais o espaçamento eu vou ter mais 3, ou seja, o B igual a 6. O C mais 3, então o C igual a 9. Voltando lá no D e no E, que nós já falamos, né? O D menos 3 e o E menos 6. Tudo bem? Então, eu vou observar quanto valia o espaço, né? Cada espaçamento aí da reta. Então, cada espaçamento equivale a 3 unidades. É o que a gente chama de escala, né? As retas podem ser construídas em diferentes escalas. Pode ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, enfim, de acordo com a necessidade, tá bom? Vamos então para a questão 3. Olá, pessoal, vamos continuar então agora com a atividade 3, tá? Da correção das atividades extras na parte 2. Na atividade 3, o enunciado era: vamos brincar de adivinhar? Leia as pistas e adivinhe a resposta. Letra A. O antecessor de um número é menos 8. Que número é esse? Então, vamos relembrar aqui antes, né, de a gente responder essa questão, o que é o antecessor, o que é o sucessor? Antecessor é aquele número que vem antes, sucessor é aquele número que vem depois. Para eu saber quem é que vem antes, quem é que vem depois, a gente tem que lembrar sempre da reta numérica. Perceba que a gente está sempre voltando nesse conceito, né? Então, na reta numérica, eu localizo esse número inteiro. Aquele que está antes dele é o antecessor, o que está depois dele é o sucessor. Como que eu observo quem está antes? Se eu colocar a reta na horizontal, né? Perceba a reta deitada, né? Aquele que está do lado esquerdo é o que vem antes, o que está do lado direito é o que vem depois. Tá bom? Agora, presta atenção nessa pergunta. Ele não está perguntando qual é o antecessor do menos 8. Ele está afirmando o antecessor de um número é menos 8. Então, o antecessor é o menos 8. Quem é esse número? Quem é o número que tem como antecessor o menos 8? Essa é a pergunta. Então, se a gente fosse desenhar uma reta, imaginar uma reta aqui, tá? Faz de conta que é reto, tá bom, gente? E aí, eu tenho lá o menos 8 nessa reta. O que eu tenho que perceber? O menos 8, ele vem antes de quem? Ele é o antecessor. Então, ele vai vir antes de quem? Quem que está, né, imediatamente aqui à direita dele? Porque ele está antes, né, ó. Ele é o que está antes. Ele é o antecessor. Quem é que vem, né, depois dele na reta? Quem está à direita dele na reta? Então, lembra da ordem, né, dos números inteiros na reta. Quem está depois dele é o menos 7, né? Então, o menos 8 é o antecessor do menos 7. Então, a resposta é menos 7, tá bom? Aí, na letra B. O menor de 3 números consecutivos é menos 2. Quais são os outros 2 números? Então, lembrar o que é consecutivo, né? Consecutivo é números em sequência, né? Por exemplo, 1, 2, 3. Ou 15, 16, 17. Isso são 3 números consecutivos, 3 números em sequência. Então, eu imagino 3 números em sequência e o menor deles é o menos 2.
Então, o menor deles é o menos 2. Se o menor deles é o menos 2, é porque o menos 2 é o primeiro deles. Então, quando eu imagino os números em sequência na reta numérica, começando pelo menos 2, quem vem depois? Quem vem depois? O menos 1 e depois o 0. Então, é eu imaginar esses números na reta numérica para eu lembrar da sequência. Então, aqui, ó, lembra, se eu começar com o 0, eu vou na sequência menos 1 e depois eu tenho o menos 2. Então, esses são os números em sequência na reta. Menos 2, menos 1, 0. Tá bom? E na letra C, ele vai falar assim: o sucessor de um número é o menos 14. Que número é esse? Então, o menos 14 é o que vem depois. Quem vem antes dele, né? Então, de novo, a gente tem que imaginar a reta numérica, tá? Então, vamos imaginar uma reta e eu tenho lá o menos 14 localizado aí nessa reta. Quem vem, ele é o sucessor, então eu estou procurando um número que venha antes dele. Então, na sequência da reta numérica, menos 14 e depois é o menos 15, tá certo? Então, o sucessor é o menos 14, quem vem antes dele, ou seja, esse número é o menos 15, tudo bem? Vamos para a atividade 4, então. Atividade 4 pedia, responda as questões a seguir. Na letra A, qual o módulo D? O módulo de 12. O módulo de 12 é 12. Por quê? Lembra que nós falamos já na correção da parte 1, né? O que é o módulo? O módulo é a distância do número até o zero. Então, a distância do 12 até o zero é de 12 unidades. A distância do menos 523 até o zero é 523. E a distância do zero até ele mesmo é zero, né? Ele já é o próprio zero, tá bom? Então, o módulo de zero é zero. Aí, na letra B, quais números têm módulos igual a? Igual a 6, né? Então, quais são os dois números que têm a mesma distância até o zero? No caso, a distância 6. Então, é o número 6 positivo e o 6 negativo. Os dois estão à distância 6 do zero. Então, os dois números têm módulo igual a 6. Assim, da mesma forma, quais são os dois números que têm módulo igual a 27? Ou seja, os dois números que têm a distância até o zero, 27. É o 27 positivo e o negativo. Os dois estão à distância 27 do zero. E assim também, os dois números que têm o módulo igual a 528, é o 528 positivo e o negativo. Os dois números têm a distância 528 até o zero, ou seja, os dois números têm um módulo igual a 528. Tudo bem? Próximo vídeo a gente continua. Olá, pessoal, vamos continuar a correção das atividades extras, parte 2, agora com a questão 5. Na atividade 5, falava assim: escreva os números do quadro em ordem crescente. Ordem crescente é onde vai crescendo, onde vai aumentando, ou seja, do menor para o maior, tá? E quando a gente pensa nos números inteiros, né, ou seja, números positivos e negativos, como a gente tem aqui no quadro, a gente tem que lembrar onde eles ficariam na reta numérica, né? E aí, a gente sempre lê os números da esquerda para a direita na reta, então, do sentido negativo para o positivo. Então, os menores números sempre serão os negativos. Quanto mais longe do zero o número estiver, menor ele é. Então, na sequência, vai ficar a ordem crescente, então. O menor número de todos que eu tenho aí é o menos 2.523. Ele é, vamos falar assim, entre aspas, né, maior negativo. Né? Então, quanto mais negativo ele é, quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele é. Depois, o menos 1.622, na sequência, menos 728, menos 123, menos 3, 0. Tá vendo? Então, todos os negativos vêm antes do zero, são menores que o zero. A partir do zero fica mais fácil, né? Os positivos já seguem na própria ordem crescente do valor do número. Ó. O 9, 77, 421, 3.845. Tudo bem? Então, na ordem crescente, do menor para o maior, sempre começa dos negativos e vai no sentido positivo, imaginando sempre eles na reta numérica. Agora,
Vamos para a atividade 6. Na atividade 6, também podemos utilizar a reta numérica em outras situações. Observe. E aí, no quadro, vocês percebem o exemplo. Primeiro ali, podemos dizer que entre os números menos 6 e menos 3, há dois números inteiros, o menos 5 e o menos 4. Então, perceba que o menos 6, menos 6 e o menos 3. Ele está usando a palavra entre, né? Então, menos 6 está aqui, menos 3, né? Está aqui também. Vocês estão visualizando ali que eu grifei eles em amarelo, certo? Então, menos 6 e menos 3. Entre eles, há dois números inteiros, o menos 5 e o menos 6. Menos 5, desculpa, e o menos 4, tá? Então, há dois números inteiros, o menos 5 e o menos 4. Então, números entre, perceba, entre o menos 6 e entre o menos 3, tem dois números apenas. Então, a palavrinha entre, ela não está considerando os extremos dos números, né, do intervalo onde ele está colocando. Então, entre o menos 6 e o menos 3, existe o menos 5 e o menos 4, tá? Agora, olha a diferença aqui. Podemos dizer que há 6 números inteiros de menos 1 até 4. Então, olha aqui, o menos 1 está aqui, o 4 está aqui, né? Tá, menos 1 e 4. Então, há 6 números inteiros de menos 1 até 4. Então, aí sim, ele está considerando os extremos juntos, porque ele está usando ali a palavrinha de e até, tá? Então, de menos 1 até 4. Então, aqui você consegue contar, né? Então, aqui eu tenho 1, vou dar cor aqui para ficar mais fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 números aqui, de menos 1 até 4, tá? Então, ele conta todos os números inteiros que aparecem nesse intervalo, tá vendo? Ele conta os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, entre só conta os números que estão no meio. O de e até conta todos os números, de onde eu saio até onde eu chego, tá? Então, agora responda na letra A. Quantos números inteiros há entre menos 9 e 2? Então, cai naquele primeiro exemplo, né? No entre. Então, eu não conto nem o menos 9 e nem o 2. E aí, entre eles, quem estão, né? Eu tenho lá, vamos contar juntos, o menos 8, o menos 7, o menos 6, o menos 5, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1. Então, nós contamos 10 números inteiros, certo? O 0, lembra que o 0 é um número inteiro, então ele entra na contagem, tá? Quem não entrou aí, o menos 9 e o 2, porque quando eu uso a palavrinha entre, eu não estou considerando esses extremos. Agora, na letra B, de menos 5 até 5, há quantos números inteiros? De menos 5 até 5, há quantos números inteiros? Então, vai cair naquele outro exemplo. Então, o menos 5 e o 5 vai entrar na contagem. Então, vamos lá. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contaram comigo? Então, nós contamos 11 números inteiros. Tudo bem? Vamos para a próxima. Com a correção da parte 2, questão 7. Na atividade 7. Armazenar os alimentos em temperatura adequada é importante para conservar seus nutrientes por mais tempo. Segundo determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, os produtos refrigerados e congelados devem ser mantidos na temperatura indicada pelo fabricante.
Observe alguns produtos congelados de certo supermercado. E aí, eu não coloquei a imagem aqui, mas vocês estão com a atividade, então vocês conseguem visualizar a imagem. Tinha pizza, sorvete, filé de frango, lasanha e pão de queijo. Em cada um desses produtos, tinha a temperatura de armazenamento, né? Na letra A falava então, você já viu esse tipo de informação de algum produto, né? Na embalagem de algum produto? Era uma resposta pessoal, né? Então, cada um ia falar se já olhou, se já tinha visto, já tinha reparado nessa informação ou não, tá? Na letra B, qual dos produtos apresentados pode ser armazenado em maior temperatura? Então, vamos lá. A resposta correta era lasanha. Por quê? Né? A lasanha, ela podia ser armazenada de -12 até -8. Então, olha só, a temperatura mínima dela seria -12 graus Celsius e a máxima dela seria -8 graus Celsius. Então, lembra da ordenação dos números negativos na reta numérica. Quanto mais perto do zero o número estiver, maior ele é. Então, a máxima da temperatura seria o -8. Já, a hora que eu comparo com os outros produtos, nenhum chegou à máxima de -8, ó. A pizza é de -18 a -12, então a máxima é -12, que é menor que -8, né? No caso do sorvete, -18 ou mais frio, então a máxima do sorvete é -18. No caso do filé de frango, -12 ou mais frio, então a máxima do filé de frango é -12 graus. E no caso do pão de queijo, -12, né? Então, é essa a temperatura ideal. Então, a maior de todas seria -8, que seria a lasanha. Na letra C, já falava assim, observe a seguir como estão reguladas as temperaturas de cada freezer nesse supermercado. E, de acordo com essa informação, indique uma maneira possível de distribuir os produtos entre eles. E aí a gente tinha dois freezers, né? O freezer 1, que estava numa temperatura de -18 graus Celsius, e o freezer 2, que estava a uma temperatura de -12 graus Celsius, tá? Nessa questão, então, você tinha que pegar esses 5 alimentos que foram colocados e distribuir nesses dois freezers. Existe mais de uma possibilidade de resposta, e aqui eu vou dar duas possibilidades, tá? Então, na primeira possibilidade, eu posso colocar no freezer 1 o sorvete e a pizza, e no freezer 2 eu posso colocar o pão de queijo, a lasanha e o filé de frango, tá? Então, porque o sorvete e a pizza no freezer 1 estão, né, o freezer está a uma temperatura de -18, o sorvete pode ficar a -18 e a pizza também pode ficar a -18. No caso do freezer 2, ele está a -12, que é a temperatura indicada para o pão de queijo, né? É a temperatura máxima da lasanha, então ela pode ficar nessa temperatura, e também a temperatura máxima do filé de frango, né? Então, que cabem aí no freezer 2. Outra possibilidade de resposta seria, no freezer 1, eu colocar o sorvete e o filé de frango, tá? E no freezer 2, eu colocar o pão de queijo, a lasanha e a pizza, tá? Então, o pão de queijo, né, na temperatura de -12, a lasanha também pode ficar a -12, e a pizza que também pode ficar de -2 até de -18 até -12. Então, a pizza também pode ir no freezer 2. Perceba que ela, né, satisfaz tanto no freezer 1 quanto no 2, tá? Tudo bem, gente? Então, vamos seguindo aí. Na próxima questão, também era uma resposta pessoal aí, né, na atividade 7, porque falava assim, em casa, faça uma lista com o nome de 2 produtos que estejam no congelador ou freezer e consulte no rótulo a respectiva temperatura em que deve ser armazenado. Então, aqui, principalmente para quem respondeu não lá na letra A, né, era uma oportunidade de observar e de perceber essa informação. Depois responda que temperatura o congelador deve estar para armazenar todos esses produtos de maneira adequada. Então, eu pedi de apenas 2, você podia fazer de mais se você tivesse, né, curiosidade.
No caso dos industrializados, então eles vêm com essa indicação de temperatura. E aí teve caso, né, de aluno que falou, olha, minha casa não tem industrializado, né, eu tenho porções congeladas de outros alimentos, mas que não tem rótulos para eu consultar. Então, você poderia fazer uma pesquisa, né? Quem tem, né, uma comida pronta congelada, qual é a temperatura ideal dessa comida pronta, né, estar congelada? Quem compra, né, carnes e não vem com essa indicação. Então, Ana, qual é a temperatura ideal para eu armazenar determinado tipo de carne, né? Seja bovina, seja de frango, enfim. Então, era fazer uma pesquisa dessa indicação e, né, verificar, então, qual seria, para que todos esses alimentos ficassem juntos, né? Eu pedi de 2 para não demandar tanto tempo, para facilitar para vocês. Então, para que esses 2 alimentos possam ficar juntos, qual a temperatura que esse freezer deve estar, né? Para satisfazer os 2 alimentos. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão, para a próxima, né? Para a atividade 8. Vamos lá, continuando com a correção da parte 2, agora com a questão 8. Então, na atividade 8, relacione cada reta numérica ao cálculo correspondente e registre o resultado de cada um. Então, você faria a correspondência e depois mostraria o resultado. Quando você consegue achar a reta correspondente, a própria reta já está mostrando o resultado. Então, perceba, né, antes de eu analisar a questão A, vamos analisar aqui a figura, né, as 4 retas que foram colocadas. Vocês observam as setas que estão nessas retas, né? Então, aqui, eu tenho a reta, ó, na 1, por exemplo, ó, a reta tem uma seta aqui nela, ó, que sai do menos 2, passa pelo mais menos 6 e chega até o menos 8. Então, nesse caso, eu estou indicando a sentença, ó, de onde ele começa, a operação que ele faz e o resultado, no caso da reta 1, o resultado da sentença é o menos 8, é onde chega a seta, tá? Perceba que não é a letra A, porque a letra A, ela tá saindo da onde? Do mais 6, depois ela tá somando o menos 8, e onde será que ela vai chegar, né? Então, qual reta que sai do mais 6? Vamos procurar uma reta que sai do mais 6. Ó, a reta 2 está saindo do menos 4, não é. A reta 3 está saindo do 2, também não é. A reta 4, ela está saindo do 6, ó, do 6 positivo. Opa! Então, é a mesma que a minha letra A ali está começando com o mais 6. Depois, ela vai somar com o menos 8. Mas eu somar com menos 8 é a mesma coisa que eu voltar 8, lembra? 8 no sentido negativo. Então, olha aqui, ó, o mais menos 8, tá? Então, aqui eu tenho 6 mais menos 8, então, olha o sentido da reta, a operação que tá fazendo. E aonde ele para é o resultado, ou seja, o resultado é o menos 2. Então, na letra A, a reta correspondente é a reta 4, e o resultado dessa sentença é o menos 2, tá? Então, cada alternativa era isso que você tinha que fazer, associar a reta e falar qual era o resultado, que a própria reta estava mostrando esse resultado, né? Olha na letra B, tá saindo do 2, né? Do 2 positivo. A reta que tá saindo do 2 positivo, ó, é a 3, ó, tá saindo do 2 positivo, tá vendo? E tá somando com o 4, ó. Então, tá indo 4 no sentido positivo. Então, olha o movimento dessa reta, ela vai parar no 6. Então, 2 mais 4 vai dar 6. Então, a alternativa B, né, o item B, ele era associado com a reta 3 e o resultado, então, dava 6. Na letra C, sai do menos 2, né, avança menos 6, avança 6 no sentido negativo, e aonde que ele para? Então, quem estava saindo do menos 2 era a 1, né? Olha aqui, ó, menos 2, né? Avançava menos 6, ou seja, voltava 6 unidades, né, no sentido negativo, e o resultado ia dar menos 8, né? Então, se eu saio do menos 2, ando 6 no sentido negativo, ou seja, volto 6, eu vou parar no menos 8. Então, na letra C, era associada à reta 1, cujo resultado dava, então, menos 8.
E aí, para a letra D, né, só sobrou a 2, né? Então, só sobrou a 2. Então, na letra D era 2, porque, ó, saía do menos 4, né? Somava com 8. Então, eu saía do menos 4 e avançava 8 no sentido positivo. Então, né, eu estou aqui no menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, eu vou parar no 4, tá? Então, se eu saio do menos 4, avanço 8, eu vou parar no 4 positivo. Então, o resultado aqui da letra D era mais 4. Tudo bem? Então, continuando a correção das atividades extras, parte 2, agora com a atividade 9. A atividade 9 falava: Esther realizou diversas adições de números inteiros. Observe. E aí aparecia essas adições que aparecem aí no quadro. Analise esses cálculos, copie as frases e complete-as com a palavra positivo ou negativo. Então, em cada frase você tinha que escolher, né, para completar, ou com positivo ou com negativo. E aí, na letra A, nas adições em que as duas parcelas são positivas, adicionamos seus módulos e o resultado é positivo. Em qual dessas sentenças eu consigo observar essa resposta? Olha lá. Adições são as contas de mais. Todas elas são adições, ó. Perceba que todas elas têm o mais aqui no meio, ó. Tá vendo, ó? O mais entre os dois números. Então, todas elas são adições. Duas parcelas. As parcelas são os números que fazem parte das adições, né? Quando essas parcelas são positivas, ou seja, quando os números que estão sendo somados são positivos. Então, perceba que nessas duas aqui, ó, é onde estava acontecendo isso que ele está comentando aí, tá? Então, aqui nós temos duas adições. Na primeira adição, então, eu tenho a parcela, né, aqui, ó, o mais 10 e o mais 5, tá? São as parcelas positivas. E aqui embaixo a gente tem o mais 7 e o mais 4, que também são duas parcelas positivas. O que quer dizer adicionamos seus módulos? Quer dizer, a conta que a gente faz é fazer a conta de mais com os números. Lembra de módulo? É a distância do número até o zero, né? Então, quando eu estou adicionando o mais 10 com o mais 5, eu faço 10 mais 5, 15, né? E o resultado fica, então, um resultado positivo, por isso a resposta positiva. Mesma coisa aqui, se eu estou adicionando duas parcelas positivas, que é o mais 7 e o mais 4, né? Aqui na segunda conta. Que conta que a gente faz? A gente adiciona os dois módulos. Módulo de mais 7 é 7, módulo de mais 4 é 4. Então, eu faço 7 mais 4, 11. E o resultado continua positivo. Então, por isso que a resposta na letra A é positiva. Agora, na letra B. Nas adições em que as duas parcelas são negativas, adicionamos seus módulos e o resultado é negativo. Então, aonde que as duas parcelas estão aparecendo negativas? Ó, nesses dois cálculos aqui, ó, tá? Então, eu tô fazendo a adição, perceba que é a conta de mais, só que as parcelas agora são parcelas negativas, ó, menos 9 com menos 9. Aqui é menos 3 com menos 17. Então, as duas parcelas são números negativos. O que que acontece? Adicionamos os seus módulos. Então, qual que é o módulo de menos 9? É 9. Então, eu faço 9 mais 9, 18. Só que o resultado agora fica negativo. Mesma coisa aqui, menos 3 e menos 17. Módulo de menos 3 é 3, módulo de menos 17, 17. Então, eu faço a adição dos módulos, né? Adicionamos seus módulos. Então, a adição dos módulos é 3 mais 17 é 20, só que o resultado agora fica negativo. Então, perceba aqui, no primeiro caso, quando a gente faz a conta de mais com dois números positivos, continua positivo. No segundo caso, na letra B, quando a gente faz a conta de mais com dois números negativos, então eu somo os dois e eles continuam negativos, né? É como se fosse, então, o meu total de negativos. Tudo bem? Agora, na letra C vai falar:
nas adições em que as duas parcelas têm sinais contrários, adições com sinais contrários, vamos perceber aqui que a gente tem essas 4 situações aqui, ó, estão com as adições com sinais contrários, tá? Então, todas elas você tem, né, a adição, ó, todas elas são contas de mais aqui no meio, tá vendo, ó? Só que agora as parcelas têm sinais contrários. Então, igual aqui na primeira, por exemplo, ó, eu tenho mais 12 com menos 13, sinais contrários. Eu tenho, então, menos 6 mais 9, sinal contrário. Menos 16 mais 2, sinal contrário. E mais 24 e menos 19, sinal contrário, tá? Continuando lá, ó, então, nas adições em que as duas parcelas têm sinais contrários, nós verificamos que são as 4 operações, as 4 sentenças ali que aparecem. Agora, o módulo da parcela positiva é maior. Então, qual deles que o módulo da parcela positiva é maior? Aqui, na primeira, ó, na primeira eu tenho mais 12 e menos 13. O módulo de mais 12 é 12. O módulo de menos 13 é 13. Então, aqui, o módulo do negativo é que é maior, não do positivo. O mesmo está acontecendo aqui, ó. O módulo de menos 16 é 16 e o módulo de mais 2 é 2. Então, o módulo do negativo é maior. Aqui eu quero encontrar o módulo do positivo maior. E isso vai acontecer aqui, ó. Tá? Dá a cor aqui para ficar mais fácil de ver. Isso vai acontecer aqui. Módulo de menos 6 é 6, módulo de mais 9 é 9. Então, aqui o módulo do positivo está maior. A mesma coisa aqui, ó. O módulo do positivo está maior, porque o módulo de 24 é maior do que o módulo de menos 19. Então, nesses dois casos aqui, né? Nesses dois aqui, o que eu faço? Calculamos a diferença dos módulos, da conta de menos entre os módulos. Então, aqui eu vou fazer a diferença de 9, né? Do módulo de mais 9 é 9 e o módulo de menos 6 é 6. Então, eu vou fazer 9 menos 6, que dá 3. Agora, nesse outro caso aqui, o módulo de 24 é 24, o módulo de menos 19 é 19, eu vou fazer 24 menos 19, que vai dar 5. Continuando a frase lá, e o resultado é positivo. Perceba que aqui, ó, o 3 é positivo e o 5 deu positivo, tá? Então, quando eu tô fazendo a adição entre números de sinais contrários, um positivo e um negativo, e o positivo tem um módulo maior, a conta que eu faço é a conta de menos e o resultado fica positivo. Então, é como se eu tivesse um saldo maior do que uma dívida, né? Esse é o pensamento. Se eu tenho um saldo de 9 e uma dívida de 6, então eu tenho 9, eu pago aquele 6 e sobra ainda um saldo positivo de 3, porque eu fico com 3. Mesma coisa que na outra conta, né? Eu tenho um saldo de 24, uma dívida de 19, então eu pago essa dívida e ainda fica com um saldo de 5, né? Um saldo positivo de 5, tá? E aí, para fechar aí na letra D, nas adições em que as duas parcelas têm sinais contrários e o módulo da parcela negativa é o maior, então, que são aquelas duas contas que sobraram ali, né, dos exemplos, tá? Ó, então, essas duas aqui de cima, tá? Calculamos a diferença dos módulos e o resultado fica, então, negativo. Então, com o mesmo pensamento da outra, ó, o módulo aqui do negativo é maior. Então, o resultado vai ficar negativo. Então, aquele raciocínio, se eu tenho um saldo de 12 e uma dívida de 13, eu vou ficar devendo 1. Né? Se eu tenho um saldo de 2 e uma dívida de 16, eu vou ficar devendo 14. Tá? Então, a gente usa esse raciocínio. Então, nas adições, onde as duas parcelas têm sinais contrários, ou seja, eu estou somando o número positivo com o número negativo, só que o número negativo é maior, então a conta que eu faço é a conta de menos entre os números, né? Só que se o negativo é maior, meu resultado fica, então, negativo. Tudo bem?
Espero que eu tenha conseguido ajudar, porque eu sei que essa questão gerou um pouco dúvida, principalmente pela nomenclatura, né? Pelo palavreado ali, que é bem formal, bem específico ali da matemática, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido traduzir de uma forma que vocês conseguiram entender. Se não entendeu, lembra, coloca a dúvida lá no fórum para eu ajudar, para eu explicar novamente, tá bom? Até mais, vamos para a próxima. Continuando a correção das atividades extras, parte 2, vamos agora para a questão 10. Nessa atividade 10, falava, observe como Alex, né, e Lívia calcularam, né, a expressão numérica mais 50, mais menos 30, mais 70 e mais menos 100, utilizando a propriedade associativa da adição. Então, o que o Alex fez e o que a Lívia fez, né? Qual foi a diferença entre eles? O Alex, ele foi executando as operações na ordem que os números apareciam, né? Então, observa aqui, o mais 50 somado com o menos 30, então lembra do movimento de reta que a gente está fazendo as operações, né? Eu tô lá no 50 e eu vou voltar ao 30, né? Então, 50 menos 30 vai dar 20. Depois, tá vendo? Aqui, ó, ele só baixou o número, né? Ó, só continua copiando. Mais 70, mais menos 100. Só copiou do de cima. Então, o resultado aqui que deu mais 20, ele vai somar agora com o mais 70. Então, 20 mais 70 vai dar mais 90. E depois, 90 menos 100. Então, lembra, ele tá lá no 90 positivo e ele vai voltar 100 na reta numérica. Então, ele vai parar lá no menos 10, tá? Então, ele foi indo pela ordem em que os números apareciam. Já a Lívia, ela vai resolver a mesma expressão, mas agora, né, a propriedade associativa, não importa a ordem com que eu vou somar as parcelas, o resultado final vai ser o mesmo. Então, para facilitar, né, perceba que a conta fica menor a da Lívia. O que ela fez? Ela juntou tudo que tinha de positivo, então ela juntou os 50 com os 70, os dois positivos, deu um total de positivo de 120. E depois ela juntou tudo que era negativo, ó, o 30 com o 100, deu um total de 130 negativo. E depois ela calculou que seria o saldo final, mais 120 com menos 130. Mesma coisa que eu pensar o movimento de reta, né? Eu tô lá no 120 positivo e eu vou voltar a 130. Eu vou parar onde? Então, eu vou parar no menos 10, tá? Então, esse é o raciocínio, lembrando de como a gente aprendeu nas nossas aulas. E aí, como é que ficaria, então, a resolução da letra A, né? Vou fazer a letra A nas duas formas, porque teve gente, vocês poderiam escolher aqui, né? Quem quer fazer que nem o Alex e quem quer fazer que nem a Lívia. Faz do jeito que entendeu melhor, tá bom? Então, na letra A eu vou fazer esse paralelo. Então, como que ficaria, como que o Alex faria? Então, o primeiro passo, ele faria mais 80 menos 52, né? Então, tá lá no 80 e ele vai voltar a 52. Ele para onde? Ele para no 28. Depois, tá vendo? Mais, menos 36, ele só copiou, né? E aí, por fim, ele vai fazer, então, a última operação. Ele tá lá no 28 positivo e ele vai voltar a 36 no sentido negativo lá na reta numérica. Então, 28 menos 36, o resultado será, então, menos 8 na letra A. Isso fazendo igual ao Alex. Agora, como que a Lívia faria, então, essa mesma expressão? Perceba que o positivo, eu só tenho um 80, eu não tenho outro para juntar com positivo. Então, o 80 ele vai manter. O que vai juntar são os negativos, ó, porque eu tenho dois números negativos, o menos 52 e o menos 36. Então, meu total de negativo fica menos 88. E, por fim, então, ela faz, né, a diferença final, o saldo final. Então, tá lá no 80 positivo, vai voltar ao 88. Vai parar onde na reta numérica? Vai parar no menos 8. Tá bom? Então, 80 menos 88 vai dar menos 8. Então, na letra A, eu fiz esse paralelo com vocês. Na letra B, eu vou optar pelo jeito da Lívia, porque eu acho que ele é mais tranquilo, ele é mais curto, né, de se fazer.
E aí você confere se você fez outro jeito, se deu o mesmo resultado, senão você tenta refazer e chegar nesse resultado, tá certo? Lembra que dúvida, vocês podem enviar lá pelo fórum ou por mensagem para mim, manda uma foto do que você fez e eu ajudo a encontrar aonde será que você errou, tá bom? Então, vamos lá. Ó, se eu juntar na letra B, eu vou juntar os positivos. Então, eu vou juntar o 170, que é positivo, o 42, que é positivo. Esses dois juntos aqui, ó, vai dar, então, o 212, tá bom? 170 mais 42. Agora, nos negativos, a gente tem lá o menos 36, o menos 74 e o menos 90. Se eu juntar esses três, vai dar, então, o menos 200. Então, meu total de positivo é 212, meu total de negativo é o 200. E aí, então, como que fica, né, o saldo final, né? 212 menos 200 vai dar mais 12, tá bom? Então, 212 menos 200 vai dar mais 12. Ou, se você escrever somente 12 sem o sinal de mais, também está correto. E, por fim, então, na letra C, na atividade 10, a gente tem essa expressão, fazendo igual a Lívia, né? Juntando todos os negativos. A gente tem aqui menos 200, menos 70, menos 60. O total de negativo vai dar, então, menos 330. E o total de positivo, eu tenho aqui 50, 120 e 40. Se eu juntar tudo isso, vai dar um total de 210 positivo. Então, eu estou lá no 330 negativo. Eu vou avançar 210 no sentido positivo. Eu vou parar aonde? Eu vou parar no menos 120. Então, perceba que não chega a ficar um resultado positivo, né? Que o número negativo é maior. Então, quando eu estou somando, olha lá, adicionando duas parcelas, onde uma é negativa e outra positiva, mas o negativo tem um módulo maior, então o resultado fica negativo. Então, menos 330 com mais 210 vai dar menos 120. Então, essa é a resposta final ali da letra C. Lembra, se você fez como o Alex, veja se você chegou nos mesmos resultados, tá bom? Se não, procura aí aonde será que aconteceu, né, o desvio aí, o erro cometido. Se você não achar, manda para mim que eu vou ajudar, tá bom? Vamos lá, até a próxima atividade. Bom, pessoal, vamos continuar a nossa correção das atividades extras da parte 2. Agora com a questão 11. Na questão 11, falava assim: os pais de Paulo estão ensinando o filho a organizar o que ele ganha e o que ele gasta todos os meses. Observe a planilha eletrônica que eles utilizaram no mês de abril. E aí aparecia essa figura que vocês estão visualizando. Então, controle financeiro de Paulo em abril, aí as despesas e as receitas, né? Despesa é o que saiu, receita é o que entrou de valor, tá? E aí você percebe, ó, a mesada é o que ele ganhou, R$ 45. O passeio que ele gastou, R$ 10. Então, por isso que apareceu o negativo de débito, né? A alimentação ele gastou R$ 15, livros e gibis ele gastou R$ 12, por isso menos 12. E presente do avô, então ele ganhou R$ 30 do avô, né? Então entrou para ele R$ 30. E aí pedia assim: escreva uma expressão para representar o valor que Paulo vai ter de saldo ao final do mês de abril. E depois resolva essa expressão e indique esse valor. Então, eu escrever uma expressão é isso, ó. É eu colocar os valores que entrou de forma positiva e os valores que saiu de forma de número negativo. E eu vou somar tudo isso, né? Então, igual uma expressão numérica, né? Como ele pede para você representar, igual da atividade 10 que nós vimos, tá? Então, eu vou somar tudo que entra, somar tudo que sai e ver qual que é o saldo final, a diferença final, tá? Então, olha lá, mais 45, depois menos 10, menos 15, menos 12 e, por fim, mais 30. E aí, como a gente organizou anteriormente, eu juntar tudo o que entra e tudo o que sai, tá?
Para isso, para ficar mais fácil essa visualização, eu vou limpar esses parênteses, tá vendo? Eu colocar mais menos 10 ou eu colocar simplesmente menos 10 é a mesma coisa. Então, percebeu aqui, ó, quando eu coloquei só, não sei se tá dando para visualizar, vamos ver se a cor não deu muito certo. Aqui, ó. Tá vendo? Menos 10, tá? Então, eu colocar mais menos 10 ou eu colocar só menos 10 é a mesma coisa. Eu colocar mais menos 15 ou eu colocar só menos 15 é a mesma coisa. Eu colocar mais menos 12 ou só menos 12 é a mesma coisa. Mais 30 ou só mais 30, mesma coisa, tá? Então, eu posso limpar uma expressão numérica dessa forma, percebendo, né, que eu posso escrever sem os parênteses com sinal só e aí fica mais fácil. Mais fácil fazer o quê? Mais fácil juntar tudo que é positivo, tá? Então, olha lá, positivo com positivo. Total de positivos deu 75, né? 45 mais 30, 75. E juntar tudo que é negativo. Menos 10 com menos 15 com menos 12. O total deu menos 37. Então, o total de receita, né, do que entrou para ele, entrou R$75. E o total de débitos, né, de despesa, de tudo que saiu, foi de R$37. Portanto, o saldo final dele foi de R$38. Então, essa era a resposta, né, depois que resolvemos a expressão, indicar o valor. Então, o valor final do saldo é de R$38. Tudo bem? Vamos para a questão 12, então. A questão 12. Veja a quantidade de gols marcados e de gols sofridos por algumas seleções nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de Futebol Masculino 2018. Então, aí vocês observam, né? O Brasil, Bolívia, Uruguai e Venezuela. Né? Os verdinhos ali são os gols marcados e os vermelhinhos os gols sofridos, como aparece na legenda. Na letra A, pedia: qual dessas seleções marcou menos gols nessa eliminatória? Então, os gols mais marcados é o que tá ali no verdinho, né? E aí eu tenho Brasil 41, Bolívia 16, Uruguai 32 e Venezuela 19. Então, o menor é a Bolívia, né? Aqui, ó, 16, que é a Bolívia, o menor. Nessa mesma pergunta, fala, e qual marcou mais gols? Então, o número maior é o do Brasil, 41. Na letra B, calcule o saldo de gols de cada uma das seleções. Tá? Então, começando pelo Brasil, lembra que saldo é a diferença, né, entre gols marcados e gols sofridos. Ele marcou 41 e sofreu 11, então 41 menos 11, o saldo do Brasil é de 30 gols. 30 gols positivo, né, porque ele fez mais do que ele sofreu. Depois, o Uruguai marcou 32 e sofreu 20. Então, 32 marcados menos 20 sofridos, o saldo dele é de 12, também positivo. Agora, a Bolívia fez 16 gols, mas sofreu 38. Então, 16 menos 38 dá um saldo negativo. Ele sofreu mais gols do que marcou. Então, um saldo negativo de menos 22 gols. E por último, a Venezuela. A Venezuela marcou 19 gols e sofreu 35. Então, de novo, vai ficar um saldo negativo, porque ela sofreu mais do que marcou. Então, 19 menos 35, né? A diferença entre gols marcados e sofridos é de menos 16. Tudo bem? Lembre, então, se tiver alguma dúvida nessa explicação, coloca lá no fórum para a gente conversar. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos continuar nossa correção das atividades extras, parte 2. Esse vídeo agora é para as questões 13 e 14. Vamos lá. Atividade 13. Escreva os próximos 3 números de cada sequência numérica a seguir. Essa atividade, né, antes de eu começar a correção, eu quero lembrar vocês que ele é muito semelhante à primeira parte do nosso desafio, quando vocês resolveram aquele desafio da tabela de números, onde a gente analisava as linhas e as colunas. Será que está sempre aumentando? Será que está diminuindo? E de quanto em quanto, né? Que está crescendo ou que está decrescendo? Então, a gente faz a mesma análise aqui, nesse tipo de sequência. Então, vamos lá. Na letra A,
A sequência é menos 30, menos 22, menos 14, menos 6, 2. Então, antes de eu pensar nos próximos 3 números, eu tenho que me perguntar, esta sequência está aumentando ou está diminuindo? Para eu ter certeza disso, eu tenho que lembrar onde esses números estão na reta numérica, qual é a posição deles na reta. De um para o outro, eu estou indo do sentido negativo para o positivo, e aí nesse caso eu estou no sentido crescente, eu estou aumentando, ou será que eu estou indo do positivo para o negativo? E aí nesse caso eu estou indo no sentido decrescente, eu estou diminuindo, tá? No caso dessa sequência aqui, a gente consegue perceber que de menos 30 para menos 22 está aumentando, porque está indo no sentido dos números positivos. Lembra, está indo do menos 30 para o menos 22, eu estou indo mais perto do zero, ou seja, eu estou indo para o sentido positivo, eu estou indo no sentido crescente. Aí, descobri então que isto é crescente, né? Que está sempre aumentando. Aumentando quanto? De quanto em quanto que está aumentando? Então, do menos 30 para chegar no menos 22, nós vamos contar, tá bom? Então, já estou no menos 30, começo a contar a partir do menos 29, menos 28, menos 27, menos 26, menos 25, menos 24, menos 23, menos 22. Contaram comigo? Contei 8 unidades, tá bom? Então, aqui é como se eu estivesse somando 8. Tudo bem? E o mesmo você percebe daqui para cá se você fizer essa contagem, tá? Então, do menos 22 para chegar no menos 14, você também está avançando 8 casas. 8 casas, né? 8 unidades. 8 unidades no sentido positivo, tá? Então, eu tô lá no menos 22, vamos lá. Menos 21, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16, menos 15, menos 14. Olha lá, de novo eu contei 8 números, tá bom? Então, aqui também for mais 8. E daqui para cá, do menos 14 para o menos 6 é a mesma coisa. E se vocês fizerem a mesma coisa do menos 6 para o mais 2, né? Agora, ó, perceba que o 2 ele não tem sinal, então ele é positivo, tá bom? Do menos 6 para o mais 2 também vão ser 8 unidades. Lembrando que o 8 é um número inteiro, então ele também conta, tá? Então, vamos lá, ó, você já sai do menos 6, então você começa a contar. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tá vendo? Nós contamos de novo 8 números, tá bom? Então, tá avançando sempre de 8 em 8. E aí, fica fácil completar, então. 2 mais 8, eu vou chegar no 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 8, 26. Então, esses eram os 3 números que completavam aí a sequência na letra A. Vamos para a letra B, então. Na letra B, nós estamos lá. 48, 33, 18, 3, menos 12. Essa sequência está, uma primeira coisa, lembra? Está aumentando ou está diminuindo? E aí eu percebo que ela está diminuindo, porque eu estou lá no número positivo e eu estou chegando no número negativo. Então, eu estou indo no sentido decrescente, né? Na reta numérica, sempre lembra onde eles estão na reta numérica. Se eu estou lá do positivo indo no sentido dos negativos, eu estou diminuindo. E diminuindo de quanto em quanto, né? De 48 para 33, está diminuindo quanto? Qual é a diferença? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 48 menos 33. Logo, logo eu melhoro minha coordenação motora, tá? Vamos lá. 48 menos 33. 8 menos 3, 5. 4 menos 3, 1. Então, deu 15. Então, de 15 em 15 é que está diminuindo aqui, tá? Então, eu posso dizer que essa sequência está fazendo sempre menos 15. E assim, 33 menos 15 vai dar 18. 18 menos 15 vai dar 3. 3 menos 15 vai dar menos 12, tá certo? Então, lembra, você está lá no 3 positivo, você vai voltar 15 unidades lá na reta numérica, pensa sempre na reta, tá? Voltando 15 unidades, você para no menos 12. Se você está no menos 12 e voltar 15, você vai parar onde? No menos 27. Você está no menos 27, vai voltar 15, vai para o menos 42. No menos 42, vai voltar 15, menos 57.
tá? Então, se eu tenho um número negativo, né, e eu vou tirar um valor, né, vou fazer subtração, então, na verdade, eu vou somar, porque vai ficar dois números negativos, eu vou ver o total de negativo. Então, quando eu tô lá no menos 12, e eu vou fazer menos 12 menos 15, olha lá. Esse resultado, na verdade, né, eu vou juntar os dois números negativos. Vai dar um total de negativo de 27, tá? Então, por isso que deu menos 27. Lembrando daquele movimento de reta, então, você tá lá no menos 12, vai voltar 15 unidades, no sentido negativo. Então, vai parar no menos 27. E assim por diante, tá bom? Vamos para a atividade 14, então. Na atividade 14, a professora do 7º ano pediu aos alunos que escrevessem uma sequência de 8 números. Observe a sequência que Renato fez. 84, 64, 44, 24, 4, menos 16, menos 36, menos 56. Explique como você acha que Renato pensou para escrever essa sequência. De novo, mesma coisa que na 13, né? Essa sequência está aumentando ou está diminuindo? Então, se eu estou indo no sentido dos números positivos para os números negativos, que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Está indo de números positivos e chegando em números negativos. Então, eu estou indo no sentido decrescente da reta, tá? Do positivo para o negativo é o sentido decrescente. Lembra sempre da reta numérica, né? A partir do zero, você tem, né? Desse lado aqui são os positivos e desse lado aqui são os negativos, tá? Se você tá indo nesse sentido aqui dos números, né? Os números estão fazendo esse movimento aqui do positivo para o negativo, então você tá indo no sentido decrescente da reta, tá? Então tá decrescendo. Decrescendo sempre quanto? Qual é a diferença de 84 para 64? É de 20. Então tá sempre voltando 20 unidades na reta numérica, né? Tá sempre fazendo menos 20. Então, 64 menos 20 vai dar 44. 44 menos 20, 24. 24 menos 20, 4. Mas e agora, né? 4 menos 20 vai dar menos 16. Então, lembra, tá lá no 4 positivo. Se ele voltar 4, ele chega no zero. Aí, para completar 20, tá faltando, só voltei 4, tá faltando 16, né? Então, para eu voltar mais 16, eu vou parar no menos 16, tá certo? Então, do 4, eu voltando 20 unidades na reta numérica, né, no sentido negativo, eu vou parar no menos 16. Do menos 16, voltando 20, menos 36. Voltando 20, menos 56. Agora eu já entendi. Como é que eu posso registrar isso, então, na letra A? Bom, eu posso falar que ele está sempre subtraindo 20 unidades ou adicionando menos 20, tá bom? Porque eu colocar só menos 20 ou eu colocar mais menos 20 é a mesma coisa, tá certo? Tem o mesmo significado. Na letra B, de acordo com a resposta do item A, quais seriam os próximos dois números dessa sequência? Então, eu já entendi que eu vou sempre voltar 20 na reta numérica. Menos 56, se eu voltar 20, eu vou no menos 76. Se eu voltar 20, eu vou voltar no menos 96. É o próximo número. Tudo bem? Bora lá, então, para o último vídeo, para a atividade 15. O último vídeo de correção. Na atividade 15, pedia para que você inicialmente visse como que a Lara resolveu essa expressão e depois resolver, né, 4 expressões que eram propostas, tá certo? Então, antes de eu iniciar a correção, né, a resolução da expressão da letra A, eu vou analisar com vocês como que ela fez, tá certo? Porque o que tinha de diferente nessas expressões agora da questão 15 que não apareceu em outras, né? Por exemplo, daquela questão 10 que nós já resolvemos, tá? Então, aqui, deixa eu selecionar aqui uma cor para poder grifar aqui, ó. No quadradinho aqui, fala assim, primeiro, Lara usou a ideia que subtrair corresponde a adicionar o oposto, tá certo? Então, apareceu diferente das outras, apareceu subtração. Cadê a subtração? Olha aqui, ó,
Vamos olhar aqui para a expressão, tá vendo? Menos aqui e o menos aqui, tá? Isso são subtrações. Quando tinha o mais aqui entre os números, né? A gente tinha a adição, agora que a gente tem o menos, a gente tem a subtração. E o que a subtração faz? Então, como ela colocou aqui, subtrair é o mesmo que adicionar o oposto. Como que ela fez isso? Ó, na linha de baixo, no lugar do menos, ela pôs o mais, tá vendo? Que é então, subtrair é a mesma coisa que adicionar. E dentro do parênteses, ela colocou o número oposto, tá? Então, subtrair é mesmo que adicionar o seu oposto. Então, menos, né? Eu subtrair menos 11 é a mesma coisa que eu somar o mais 11, porque o mais 11 é que é o oposto de menos 11, tá? Mesma coisa na outra subtração que apareceu ali. Era o menos, né? Subtrair o mais 83. Na linha de baixo, o que ela fez? Ela fez adicionar menos 83. Então, ela adicionou o oposto. O oposto de mais 83 é o menos 83. A partir daí, é que ela seguiu como vocês resolveram nas expressões anteriores, tá? Então, o que ela fez aqui? Ela juntou tudo que ela tinha de negativo, então, negativo ela tinha o menos 42, né, aqui, com o menos 83 aqui, deu um total de menos 125, né, números negativos. Agora, o positivo, ela tinha, então, o mais 11 com o mais 60, dando um total de 71. E depois, por último, ela só fez o saldo final, né? Menos 125 com mais 71 vai dar menos 54, né? Lembra sempre daquele movimento de reta na hora de fazer o saldo final, né? Eu tô lá no menos 125, eu vou caminhar 71 no sentido positivo, eu paro aonde, né? Então, menos 54 é onde eu vou parar, tá certo? Meu saldo final aqui desse cálculo. Então, eu vou fazer agora a resolução da expressão da letra A, e eu vou fazer de duas formas, tá? Primeiro, eu vou seguir exatamente o exemplo da Lara, que era o que eu dei para vocês aí, tá? Seguirem, e depois eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que de uma forma mais simples, mais resumida, vamos dizer assim, para não ficar tão longo, que talvez ajude vocês nesse processo de resolver expressões, tá? Eu espero que ajude. Vamos lá. Então, se eu seguir o exemplo da Laura, o que eu vou fazer aqui nessa letra A? Primeiro, eu vou analisar onde que estão as subtrações, né? A subtração aparece aqui e a outra aparece aqui, ó. Tá bom? Tá vendo? Então, tá subtraindo o menos 18 e tá subtraindo o mais 31. Lembra, então, que subtrair é o mesmo que adicionar o oposto, tá? E aí eu tenho que pensar, então, qual que é o oposto de menos 18? Ah, é o mais 18. Qual que é o oposto de mais 31? É o menos 31. Então, no lugar do subtrair menos 18, eu vou colocar adicionar mais 18. E no lugar de subtrair, de subtrair mais 31, eu vou adicionar o menos 31. Então, eu vou adicionar o oposto. Olha lá, tá? Então, perceba que aonde que eu fiz a alteração? Só onde tinha subtração, porque a adição, ela não faz o oposto, né? Ela só a subtração que faz, tá certo? Então, aonde tinha o mais, né? Aqui, ó, não mudou, tá bom? Então, eu só faço isso na subtração, tudo bem? Depois disso, né? Seguindo os passos ali. Próximo passo, ela juntou, né? Tudo que era de positivo, tudo que era de negativo. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, vou juntar aqui. Os positivos eu tenho o 130 com o 18, que juntando tudo vai dar 148. E do negativo, eu tenho aqui o 150 e o 31, que juntando tudo dá um total de 181 negativo, tá certo? E por fim, então, o saldo final, 148 menos 181 vai dar menos 33, tá bom? Então, lembra do movimento de reta na hora de fazer o saldo final. Eu tô lá no 148 na reta. Eu vou voltar a 181, eu paro aonde? Né? Então, eu vou parar no negativo. Negativo quanto? Negativo 33. Agora, como que ficaria de uma forma um pouquinho mais direta, como eu comentei com vocês? A forma direta, eu vou limpar essa conta, tirar os parênteses. Praticamente, né, esses dois passos aqui, ó, eu resolvo, mas sem os parênteses, tá bom? Olha lá, eu já coloco de uma forma direta. Por quê? Porque eu percebi
que a adição não muda o sinal do número. Agora, a subtração vai fazer o oposto. Então, quando eu tenho adição, eu coloco o mesmo número que já estava, e quando eu tenho a subtração, eu coloco só o oposto. Eu não preciso mais dos parênteses para separar esses sinais de adição e de subtração, tá bom? Ó, então, aqui, ó, onde tinha o menos 18, né, subtrair menos 18, eu sabia que era adicionar o oposto. O oposto de menos 18 fica mais 18. Aonde tinha o outro menos aqui, ó, menos mais 31, né, subtrair mais 31, era a mesma coisa que somar o oposto menos 31, tá? E eu percebi também que o mais não alterava, não era isso? Então, mais menos 150 é a mesma coisa que se eu colocar apenas o menos 150. Mas 130 é a mesma coisa que só colocar o 130, tá bom? E aí eu posso, então, fazer aquele mesmo processo, juntar os positivos, olha lá, o 130 com o 18, que vai dar o 148, e o, aqui, né, esses dois, e depois o 150 com o 31, que vai dar menos 181. E aí, é só fazer o saldo final como no anterior. Mais 148 com menos 181 vai dar menos 33, tá certo? Eu acho que desse jeito, limpando, né, os parênteses, deixando apenas os números, né, fica mais fácil, né, de você compreender aí esse cálculo. Então, os demais, a C, a D, aí, desculpa, a letra B, a letra C e a letra D, eu vou fazer desse mesmo formato, tá certo? Então, vamos lá para a letra B. Primeira coisa, eu vou identificar aonde estão as subtrações, né, ó. A subtração tá aqui e ela tá aqui. Então, eu sei que o mais 51, eu vou colocar o oposto, que é o menos 51. E o menos 84, eu vou pôr o oposto, que é o mais 84. Os anteriores, ó, eles não vão precisar ser alterados, tá bom? Então, vai ficar apenas menos 46 e apenas mais 13, tá bom? Olha lá, menos 46 e mais 13. E aí, alterei, então, o oposto de mais 51 ficou menos 51 e o oposto de menos 84, que é o mais 84. Depois disso, vamos juntar os negativos e os positivos. Quem são os dois negativos aqui, ó? O menos 46 com o menos 51, que vai dar menos 97, certo? E os positivos vão ficar o menos, positivos, o mais 13 com o mais 84, que vai dar um total de positivo de mais 97. E aí, se eu tô lá no menos 97, avanço 97 no sentido positivo, eu vou parar no zero, né? O saldo final aí é zero. Então, resposta da letra B igual a zero. Na letra C, então, primeiro passo, eu vou procurar onde está a subtração. A subtração está aqui e ela está aqui. Então, eu sei que eu vou ter que fazer o oposto do mais 37 e o oposto do menos 7. Os demais não vão se alterar. Então, olha lá. 72 vai continuar mais 72. O 37 vai ter que fazer o oposto, se ele era mais, o oposto é o menos 37. O menos 7 tem o menos, vai ser o oposto de menos 7 é mais 7. E o menos 22, que tinha o mais, não se altera, continua menos 22. Próximo passo, junto então tudo que é positivo, tudo que é negativo. Tudo que é positivo, eu tenho 72 e o 7. 72 mais 7 dá um total de 79 positivo. Tudo que é negativo, eu tenho 37 e 22. 37 mais 22 vai dar 59, o total de negativo. E aí, o saldo final, 79 menos 59 é 20, tá? Então, resposta da letra C é 20 positivo. Se você quiser pôr o sinal de mais ou deixar apenas 20 sem o sinal, também já se entende que é positivo, tá bom? E vamos então para a última, com esse mesmo raciocínio. Primeiro passo, localizar aonde estão as subtrações, né? A subtração está aqui e está aqui. Então, eu vou ter que fazer o oposto do 27 e o oposto do menos 9, tá? Os demais não vão se alterar. Olha lá. Menos 63 vai continuar, menos 63, tá? Aqui. O mais 27, eu vou ter que fazer o oposto, então, ele vai ficar menos 27.
O mais 45 não vai mudar, então vai continuar mais 45. O menos 9 vou ter que fazer o oposto. Então, o oposto de menos 9 é mais 9. E o menos 50 não vai mudar, vai continuar menos 50. Pronto. Já limpei dos parênteses, agora eu vou juntar tudo que ficou positivo e tudo que ficou negativo. Olha lá. Tudo negativo. Então, a gente tem aqui o 60, o 63, o 27 e o 50. Se eu juntar 63 mais 27 mais 50, dá um total de menos 140 negativo, tá? Então, total de 140 negativo. Se eu juntar agora os positivos, que é o 45 e o 9, 45 mais 9 é um total de 54 no positivo. E o saldo final vai ficar 86 negativo, né? Então, lembra daquele movimento de reta, eu estou no menos 140, eu vou avançar 54 na reta, no sentido positivo, eu paro aonde? Eu paro no menos 86. Então, o saldo final, menos 86, que era a resposta, então, da letra D. Tá certo? Pessoal, eu espero ter ajudado, porque eu sei que essa questão 15 foi a que mais gerou dúvida. Tentem refazer, tentem achar, né, os possíveis erros ali dentro do processo que vocês fizeram. E dúvidas, lembra, né? Manda mensagem, participa do fórum, que eu vou estar acompanhando o fórum agora para a gente poder conversar melhor, tá certo? Lembra que logo depois dessa correção tem uma atividade. Essa atividade, ela é para ajudar vocês a se preparar um pouquinho para a prova. Como é que vai ser o esquema da prova online? Vai ser parecido com essa atividade, tá bom? Então, aí, olhem lá, façam a próxima atividade e a gente se vê no fórum e vai se falando, tá bom? Um beijão para vocês, até mais.